Olá pessoal, então nessa primeira parte da aula nós vamos falar de Copérnico. Copérnico era um polonês que viveu entre 1473 e 1543. Então, foi exatamente na época que ele estava vivo que os portugueses chegaram aqui nas terras brasileiras, né? A gente colocando Copérnico aqui na linha do tempo, a gente vai ver que ele está perto, ou ele é contemporâneo, por exemplo, de Miguel Ângelo, né? Ele é contemporâneo de Calvino, ele é contemporâneo de Henrique VIII, ele é contemporâneo de Lutero. Ou seja, ele viveu numa época em que a Europa vivia uma transformação rápida, bastante efervescente. Então, de um lado, né, na Itália, por exemplo, a gente via um desenvolvimento econômico e social enorme, uma grande valorização dos artistas, por exemplo, e também foi um momento em que a burguesia reagiu contra os poderes, principalmente o poder da igreja, né, da igreja católica, os poderes antigos, os poderes medievais, o modo de vida medieval, e não é à toa, né, não é por acaso que Henrique VIII, Calvino e Lutero foram os protagonistas da reforma, né, um grande movimento de cisma dentro da Igreja Católica. Então, daí vai nascer as correntes do protestantismo. Bom, Henrique VIII era polonês, portanto, estava numa região católica, né? Ele estudou na Itália e ele foi cônego, quer dizer que era alguém que era responsável por uma igreja, ele tinha que tomar conta de uma igreja, né? Ele trabalhava na parte mais de manutenção. E ele, depois de estudar na Itália, ele voltou para a terra dele, onde ele se dedicou aos estudos da astronomia, provavelmente porque ele achou interessante, ele tinha tempo para isso, e ele recuperou toda a obra de Ptolomeu, dentro do contexto aristotélico, que era o contexto da igreja. Né? Quem estudava dentro da igreja estudava o aristotelismo. Então, o Copérnico teve muito contato com essa linha do Ptolomeu e resolveu estudá-la lá na terra dele, lá na Polônia. Né? E ele chegou a desenvolver algumas observações astronômicas durante a vida dele. No entanto, a região dele não era boa para fazer observações mais precisas. Além do mais, ele contava com poucos instrumentos, né? Então, ele vai se basear, ele baseou o trabalho dele mais em tabelas muito antigas, lá da época ainda do Ptolomeu, lá de Alexandria, quer dizer, 100 anos depois de Cristo, ou seja, nós estamos falando de um cara de 1400 e tanto, então 1300 anos depois de Ptolomeu, mas naquela época também já havia as tábuas afonsinas, né? Que eram tabelas promovidas por um sujeito, João Afonso, na Espanha, que também tinha uma certa melhoria em relação às tabelas lá da época do Ptolomeu. Né? Portanto, ele teve alguns dados à disposição melhores do que os da época de Ptolomeu e parece que ele fez bons cálculos. Mas vamos lá, qual que é a importância de Copérnico? Né? Primeiro, ele está situado numa época de muita conturbação, né? Quer dizer, durante a vida dele houve essas três cismas dentro da igreja, né? Esse movimento de reforma. Então, era um momento de muito pouca tolerância religiosa, né? Porque uma vez que aconteceu a reforma, uma vez que a igreja se viu sangrada, né? De muitos milhões de fiéis, a atitude da igreja foi exatamente fechar o cerco, né? Não queria deixar mais nenhum espaço para outra heresia, né? Outro grupo sair. Né? E, ao mesmo tempo, as próprias correntes protestantes, do lado de Lutero, como do lado de Calvino, de Henrique VIII, elas também vão desenvolver uma cultura muito repressora, né? No sentido de também não deixar que outras correntes religiosas surgissem a partir delas próprias, que tinham se separado da igreja. Então, era um momento difícil, quer dizer, um momento delicado, um momento de muita
conturbação, de muita tensão, né? E Copérnico, vamos dizer assim, aparentemente estava isolado, sozinho, lá na terra dele, estudando astronomia, estudando Ptolomeu. Mas, né, ele resolve fazer uma coisa que, né, de novo, é uma inovação. Né, uma inovação, no início intelectual, que ele tomou como uma hipótese, mas que nós vamos ver que vai ser, né, o marco da criação da ciência moderna. Né? Copérnico, então, vai retomar o sistema de Ptolomeu, né, e vai estudar profundamente o sistema de Ptolomeu, vai conhecer, né, de perto tanto os instrumentos geométricos, matemáticos que Ptolomeu usou para explicar os movimentos dos planetas, né, dentro de um sistema geocêntrico, e que só podia usar os círculos para explicar os movimentos do éter nos céus. Então, o Copérnico vai adotar e vai estudar essa proposta, que vinha lá de Aristóteles, né? Como também ele vai tentar avançar Ptolomeu. Na verdade, ele vai retomar Aristarco. E aí é que está a grande mudança que ele vai propor. Né? Ele vai tentar usar os instrumentos de Ptolomeu e partir para um sistema heliocêntrico. Né? Vai retomar a ideia de que o Sol está no centro. Bom, então vamos tentar ver um pouquinho qual era o tamanho do problema que ele enfrentou e como é que ele foi desenvolvendo o trabalho dele. Bom, primeiro a gente vai fazer aqui vai mostrar um pouco da técnica já usada em Alexandria, que é uma coisa fabulosa, né? Assim, como é que você vai organizar os céus para poder estudar os céus, né? Então nós estamos vendo aqui do lado esquerdo as constelações do zodíaco, que a gente colocou aqui num círculo. Claro que, né, nós estamos simplesmente copiando o que já tinha sido feito no passado. Então, essa bolinha azul aí do centro seria a Terra, né? E esse círculo em volta é o círculo das constelações por onde o Sol passa durante o ano. Então, né, elas vão se sucedendo aí na ordem que o Sol vai passando, né? Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e assim por diante. Bom, então, para simplificar, né, já partindo da ideia de que os babilônicos, né, que tinham proposto essas constelações do zodíaco dividiram o céu em 12 faixas, a gente então passa para o círculo da direita, onde a gente divide esse círculo em 12 faixas, e de novo coloca aqui as constelações, mas agora cada uma delas, né, numa região do céu, que seria uma fração 1/12 desse círculo grande, e aí estão representadas as nossas constelações do zodíaco. Ok? Então agora a gente pode estudar o movimento dos planetas, do Sol, dentro das constelações ou da Lua, do corpo que a gente quiser, a partir dessa representação circular. Então vejam bem, se a gente fosse colocar o Sol, a gente não teria muito problema com ele não. Olha, ele vai passar, né, em cada mês dentro de uma das constelações do zodíaco e ele vai durante o ano circular as 12 constelações, tá? Esse ponto A aqui seria, vamos dizer, no início, né, a Terra, o centro da Terra. Tá? Então a gente está vendo essas constelações e o Sol passando no meio delas durante um ano. Bom, mas o Sol não criaria muito problema para um sistema geocêntrico. No entanto, quando a gente passa aqui ó, no lado direito para representar Marte, a gente vai ver que o Marte faz um zigue-zague aqui, ele vai e volta. Né? Então, é como se ele girasse dentro desse círculo aqui e, ao mesmo tempo, ele fizesse um nó nesse círculo aqui e continuasse e voltasse para o lugar dele no círculo. Isso aqui, na verdade, a gente já viu que, né, é uma representação daquele zigue-zague de Marte lá nos planetas, né, entre as constelações. Ele vai até uma constelação, retorna e depois segue o caminho dele. Então, né, a gente tem que pensar que esse círculo, tanto para o Sol quanto para o Marte, qualquer planeta, ele gira uma vez em volta da Terra por dia. Né? Na verdade, é que a Terra dá uma volta completa em um dia. Né? Então, é como se as constelações estivessem dentro de uma roda que girasse a Terra
em volta da Terra em um dia, tá? Então Marte seguiria junto com essas constelações, girando, né, dia a dia em volta da Terra, e aos poucos ele iria deslocando entre as constelações, como fez o Sol, mas ele faz um zigue-zague, né, que pode ser explicado por um looping aqui, né? Faz um loop aqui, faz um laço, né? Que vai durar meses ele fazer esse laço. Quem lembra das primeiras aulas, a gente vai ver que são alguns meses que ele vai traçar esse zigue-zague aí entre as constelações. Nisso não teria ainda muito problema, né? Ficaria relativamente fácil de ajustar se todos os anos Marte fizesse esse mesmo laço. Como o Sol, por exemplo, né? Que todos os anos faz mais ou menos o mesmo movimento. Tá? Então, se esse laço aqui de Marte fosse feito todos os anos do mesmo jeito, não teria muito problema para ajustar. Mas não é isso que ele faz. Né? Na verdade, se ele de novo, olha, aqui no lado esquerdo, se ele fizesse esse laço durante uma época e depois o mesmo laço daí a 6 meses, né, ou daí a um ano, quer dizer, um laço simétrico ao primeiro, isso também já seria mais fácil de ser resolvido. Mas não é nada disso. Então, ele faz, aqui olhando para a direita agora, ele faz vários laços. E os laços que ele faz são diferentes uns dos outros. Repara que esse aqui, por exemplo, ele tem uma rodinha pequenininha, enquanto que esse aqui é maior, esse outro aqui é diferente, esse aqui é diferente. Então, cada laço que ele faz é diferente dos laços anteriores. E isso complica bastante o jeito de entender o movimento de Marte dentro desse nosso ciclo e dessa nossa representação. Mas aí, lá o Ptolomeu, né, na época dele, ele notou uma coisa muito interessante, que ele poderia criar né, enxergar um certo padrão aqui nesses laços. Olha, na medida em que a gente vai imaginando esse círculo aqui dentro, e o centro desse círculo é o ponto B. Por isso, né, é que Ptolomeu tirou a Terra do centro do sistema dele, que estaria no ponto A. Ele jogou para o ponto B, porque aqui no ponto B ele consegue ver um certo padrão aqui, é como se ele fosse o centro desses laços de Marte. Então, o Ptolomeu usou essa ideia para poder fazer o desenho de como é que Marte girava em torno da Terra e, ao mesmo tempo, fazia o zigue-zague nas estrelas, né? Nas constelações. Aqui nós estamos vendo uma representação da mesma ideia, só que essa já foi feita por um astrônomo profissional que sabia também tudo de Ptolomeu, que não foi o Copérnico, mas foi o Kepler, né? Que observou o planeta Marte entre os anos 1580 e 1596, ou seja, 16 anos. E nesses 16 anos, se a gente contar aqui, a gente vai ver que ele tem 8 laços, né? Pensando de um laço, então, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 laços seria mais ou menos um laço a cada 2 anos, né? Um movimento retrógrado acompanhado a cada 2 anos. Então, né, observando esse desenho do Kepler, a gente pode ver como é complexo esse movimento de Marte. E aqui, né, está o círculo, que seria, né, aquele que daria uma certa ideia de um padrão, né, desses laços, né, de alguma geometria possível de ser compreendida, e o ponto B, que é fora do centro da Terra, né, que foi o que Ptolomeu adotou então. Bom, então, né, para entender na nossa cabeça como é que seria esse sistema, o sistema de Ptolomeu, a gente pensa que, né, esse centro, que seria não mais a Terra, mas o ponto B, o planeta girando diariamente, como se fosse uma roda gigante em volta desse centro aqui, todos os dias uma volta, mas ao mesmo tempo que ele gira dentro dessa volta grande, ele também gira dentro dessa volta, dessa roda gigante pequenininha, que está dentro da outra grande. Então, em vez da roda grande ter cadeiras, ela tem uma outra roda. E essa roda vai girar dentro da roda grande. Então, enquanto a roda grande dá uma volta em um dia, uma volta completa, essa roda pequena daria uma volta, né, a cada 2 anos. Mas, né, como a gente viu lá
no slide anterior como essa coisa é bem complexa, os laços são muito diferentes uns dos outros, essa nossa roda pequena aqui ela vai ter que mudar, né? Tanto de lugar, ela vai passeando aqui na roda grande, ela vai andando de lugar aqui na roda grande, e também ela vai mudar um pouco de tamanho, né? Às vezes ela é um pouco maior, às vezes é um pouco menor. Então, aqui do lado direito, a gente vai vendo, né, essa roda grande, né, que é o chamado epiciclo. Desculpa, a roda grande é o deferente, a roda pequena é o epiciclo, e o epiciclo vai girando aqui em torno e vai caminhando ao longo da roda grande, que é o deferente. Bom, tem uma coisa fabulosa aqui também que o Ptolomeu achou, que é o equante. Tá? Então, o equante, esse ponto que ele descobriu, e esse ponto vai ser muito importante mais para frente para a ciência, para a astronomia, ele vai dizer o quê? Que essa roda pequena aqui, ó, o centro dela, né? Vamos pensar do lado esquerdo aqui, isso aqui que está deslizando pela roda grande aqui, ó. O tempo que ela gastar para deslizar daqui até aqui vai ser o mesmo que ela vai gastar para deslizar daqui até aqui, ó. Como esse equante ele não está no centro do círculo, isso significa que esse pedacinho aqui, ou essa corda aqui, é menor do que essa corda aqui, ó. Então, ele aqui, esse epiciclo aqui, ele está deslizando mais lentamente do que aqui. Uma vez que o equante determina, né, que tomando quaisquer duas cordas aqui ao longo do deferente, o tempo que o epiciclo passar de um lado vai ser o mesmo tempo que o epiciclo passar do outro lado, ou seja, na outra corda. Então, com isso, né, ele determina, ele acha mais uma regularidade no movimento do planeta, né, do Marte, depois ele vai fazer isso para Júpiter, para Saturno, que é o equante, que é uma coisa fantástica. E é interessante que o Copérnico brigou bastante com esse equante, né? Ele não aceitava essa ideia do equante, e é uma coisa que depois ele vai ser retomado pelo Kepler, e o Kepler vai descobrir uma das três leis de Kepler a partir dessa tentativa de achar um ponto, né, onde determinasse as velocidades iguais. Só que o Kepler vai aplicar isso a um sistema heliocêntrico, né, a partir de Copérnico. Bom, então Copérnico tinha consciência disso tudo que está aí, e ele, então, ciente, estudioso e muito, entendendo muito profundamente essa geometria, ele resolve, e quem sabe, e se eu fizer um esforço, né, em vez de manter a Terra no centro, que já saiu do centro, né, já está lá no ponto A, e se eu, em vez do ponto B, eu colocar aqui o Sol, e os planetas girando em torno do Sol, e a Terra também girando em torno do Sol. A gente já viu que a vantagem de adotar um sistema heliocêntrico é que fica muito mais simples de explicar o zigue-zague. A gente não precisa mais de tanta complicação. Aparentemente, a gente pode dizer então que esse zigue-zague de Marte é simplesmente porque ele está girando no céu para lá da Terra, mais distante do que a Terra em relação ao Sol, e que a Terra, portanto, como está mais perto do Sol do que Marte, ela vai percorrer a órbita dela em um ano mais rapidamente do que Marte. E a gente já viu no curso que isso dá o efeito do zigue-zague. Então, Copérnico, então, vai na ideia de Aristarco e ele pega todo esse instrumental de Ptolomeu e fala, então tá, eu vou pegar esses instrumentos geométricos e aplicar pensando que o Sol está no centro. Bom, e aí, né, ele vai fazer o trabalho dele durante muitos anos, vai estudar isso durante muitos anos, né? E ele vai fazer uma apresentação prévia desse trabalho dele, que depois virou esse livro que nós estamos vendo agora, mas antes do livro, ele solta uma edição à mão, né, manuscrita, que ele chamou de Comentariolos. E esse Comentariolos é um texto, né, vamos dizer, uma apostila na qual ele divulga a ideia dele, fez algumas cópias e mandou como cartas para alguns astrônomos que viviam perto deles. E um desses astrônomos era também muito interessado nos sistemas, né, de Ptolomeu e etc. E ele morava do lado da Alemanha. Exatamente, ele lecionava na mesma universidade
em que estava lá o Lutero. E esse sujeito, ele acaba, é o Maestlin, ele acaba passando esse Comentariolos para um aluno dele, né, que chamava-se Réticos. Esse rapaz, um Réticos, um novinho, ele ficou muito encantado com a ideia do Copérnico, muito intrigado com aquilo, era luterano, né, estava dentro do contexto da reforma luterana, e ele viaja até a cidade de Copérnico e vai encontrar com Copérnico lá. Tão entusiasmado que ele ficou. E aí, o Réticos vai ajudar o Copérnico a fazer o livro, porque, na verdade, dizem que, né, o Copérnico guardou esse livro a vida inteira. Nesse Comentariolos, ele prometeu que ia sair o livro dele, mas ele ficou caladinho, né? Ele não soltou esse livro dele, temendo talvez, aí há controvérsias, mas parece que havia duas, vamos dizer assim, duas fontes, né, do medo dele. Uma delas, evidentemente, era a fonte religiosa, né, quer dizer, ele apresentar um sistema que contrariava a posição oficial da igreja, que era aristotélica, e, ao mesmo tempo, ele se sentir julgado pelos colegas astrônomos e por eles considerado um astrônomo de segunda categoria, criticado, etc, etc, humilhado, enfim, né? Então ele guardou esses manuscritos e não queria publicar, né? O Réticos então insistiu bastante com ele e esse livro acabou saindo já com o Copérnico morrendo. Ele não chegou a ver o livro, ele chegou a ver algumas páginas do livro, né? Nós estamos vendo aí uma edição de 1566, mas o livro saiu, na verdade, em 1543. Então, assim, né, a gente pode situar novamente na história do Brasil, quer dizer, 43 anos depois que os portugueses chegaram aqui. Então, foi naquele ano então que saiu esse livro em que o Copérnico então vai propor, né, um sistema heliocêntrico, como tinha proposto Aristarco lá 300 anos antes de Cristo, né, um sistema em que o Sol estava no centro de um sistema solar do qual a Terra fazia parte. Então aqui nós estamos vendo, né, uma figura de Réticos, e aí ele viveu de 1514 a 1576. Então ele era muito mais jovem que o Copérnico, né? E ele chegou lá, o Copérnico já estava mais ou menos no final da vida dele. É interessante que na apresentação do livro, o Copérnico apresenta, fala do Papa, fala do cardeais, etc., e nenhuma palavra a respeito do Réticos, né? E aparentemente, né, quer dizer, muito provavelmente ele deixou de citar o Réticos, temendo, né, colocar ali o nome de um luterano, né, no livro dele, na apresentação dele. Parece que o Réticos ficou bastante magoado com isso. Depois dessa primeira edição, ele não se envolveu mais com outras publicações do livro. E também há informações de que é, o Copérnico, antes de morrer, passou os direitos autorais para o próprio Réticos. Né? A primeira edição me parece que foi entre 400 e 500 volumes, quer dizer, pouca coisa, mas logo, logo, né, o livro se espalhou e foram surgindo outras edições. Né? Bom, então, se a gente dá uma olhada lá dentro do livro do Copérnico, que dizem que é um livro chatíssimo de ler, de fato, existe uma cópia dele na internet, a gente pode acessar essa cópia, está em latim, né? E a gente vê que é um livro muito chato, cheio de tabelas e tabelas e tabelas e tabelas e tabelas. Então, né, muita gente fala assim que é um livro que quase ninguém leu, e de fato pouca gente leu o livro. A gente vê que o Copérnico, de uma certa maneira, ele mantém uma crença aristotélica. Né? Em que sentido? Olha, ao mesmo tempo em que ele colocou o Sol no centro, então ele vai lá, olha, os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, aqui ó, na linha Sol, Mercúrio, Vênus, Terra com a Lua, depois vem a Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas fixas lá no final. Então, quer dizer, a estrutura não é tão diferente da estrutura aristotélica. Mantém-se a ideia de que existe uma esfera das estrelas no final do universo. Provavelmente o Copérnico estava pensando também numa estrela
numa esfera de estrelas feitas de éter, tá? Isso é uma coisa que ele, ao longo da vida dele, ele não foi muito claro, quer dizer, os outros planetas, por exemplo, eles seriam como a Terra ou eles seriam simplesmente feitos de éter? Ele não se coloca de uma maneira muito clara em relação a isso, né? Ele ficou meio escorregadio, porque de fato para ele isso era uma grande questão, né? Então, ele mantém as estrelas fixas, ele chega a pensar, né? Primeiro, que as estrelas fixas estavam muito longe da gente, né? E como não havia nenhum movimento entre as estrelas, por isso elas são chamadas de fixas, quer dizer, não há uma paralaxe, como há no caso de Marte e dos outros planetas, né? Quer dizer, paralaxe é esse desvio do planeta entre as estrelas. Como as estrelas não se desviam uma em relação às outras, elas ficam fixas nas constelações, então, né, a pergunta, né, ou a ideia que se tem é que não, então elas devem estar muito longe da gente, ou então elas estão fixas mesmo, pregadas numa última camada de éter lá que envolve o universo, né? Então, me parece que Copérnico mantém essa ideia de que há umas estrelas fixas que fecham o universo, e depois das estrelas, né? Porque já que Aristóteles tinha colocado que o movimento das estrelas fixas era um movimento provocado por um motor divino, e depois que Aristóteles foi incorporado à igreja, né? A ideia então era que de alguma maneira Deus promovia esse movimento da camada das estrelas. O Copérnico vai ser coerente com isso, né? Ele vai acreditar que para lá das estrelas também existe, né, o lugar onde está a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, para além do nosso universo. E essa trindade promoveria ou manteria o movimento das estrelas aqui mesmo que em volta do Sol, né? Uma outra possibilidade que vai ser explorada depois é que as estrelas, cada uma delas, seria um outro Sol. Mas isso não passou pelo livro de Copérnico, seria muita ousadia da parte dele e ele já estava usando demais só de propor o Sol no centro. Bom, então o que ele fez? Cada um dos planetas, né, de Mercúrio a Saturno, que são os planetas visíveis a olho nu, ele teve que então explicar o movimento dos planetas no céu, entre as estrelas, o zigue-zague, etc. Hoje a gente sabe que esses movimentos não são circulares, né? Eles são elípticos. Mas como o Copérnico era preso, e nisso ele também é aristotélico, ao movimento circular, ele vai ter que usar ciclos, epiciclos e etc., do mesmo jeito que o Ptolomeu usou, né? E mais do que isso, né? Vamos voltar lá. Além de toda aquela complicação que a gente já viu, né? Quer dizer, além, né, do planeta estar nessa condição aqui, que seria como se fosse uma roda gigante, né, dentro de um epiciclo que está dentro de um deferente, isso aqui era uma primeira explicação de como o planeta estava em volta da Terra, que não era mais em volta da Terra, mas do ponto B. Mas, né, isso não era suficiente ainda para determinar os movimentos celestes. Então, desde Aristóteles havia a ideia de que havia outras camadas de éter nas quais esse planeta estaria ligado. Então, cada planeta, né, no sistema de Ptolomeu tinha mais 5 esferas de éter que comandavam esse conjunto aí, epiciclo e deferente. Então, tinha mais 5 esferas que regulavam o movimento desse planeta aqui, do planeta Marte, como tinha 5 esferas para cada planeta. Então, a gente vê que a astronomia era uma coisa muito difícil, bastante complicada, e o Copérnico não fugiu disso. Ele manteve as esferas e até aumentou o número de esferas de cada planeta, agora em volta do Sol. Então, por causa, né, vamos dizer assim, desse compromisso com o movimento circular, eles eram obrigados a pensar em todas essas estruturas para explicar o movimento planetário. No final das contas, o que a gente vê? Que, né, apesar do sistema ter mudado de Terra para o Sol, em termos de complicação, de complexidade, não avançou muita coisa, né? Estava do mesmo jeito, complicado do mesmo jeito de antes, né?
Então, é estranho, né, você pensar que o sujeito fez um livro e colocou o Sol no centro, colocou tantas coisas lá dentro, foi tão complicado fazer isso, mas no final nós vamos dizer assim, a única coisa, né, que você pode falar assim, poxa, com certeza, pelo menos o que o Copérnico conseguiu? Ele conseguiu demonstrar que o sistema dele, né, que punha o Sol no centro em vez da Terra no centro, ele funcionava tão bem quanto o sistema de Ptolomeu. E isso ele conseguiu fazer. Tá? Então, para a época, né, pelo menos essa era a mensagem que ele estava conseguindo dar. Olha, eu consigo fazer um sistema que põe o Sol no centro em vez da Terra e que funciona tão bem quanto o sistema de Ptolomeu. Então, essa era, vamos dizer assim, a conquista que ele fez. Né? Outra coisa interessantíssima que ele fez e que ele chegou muito próximo dos valores atuais foi calcular a distância, por uma geometria que ele desenvolveu, ele conseguiu calcular a distância média de cada planeta à Terra, até o Sol, desculpe. Cada planeta até o centro, que é o Sol. Que estão valores bastante próximos dos valores atuais. Então, nisso ele fez muito bem, mas como na época a maioria das pessoas achava que a Terra que estava no centro do sistema solar, do sistema do universo, né? Não era um sistema solar, você dizer que qual era a distância de cada planeta até o Sol, você tinha calculado isso dentro do seu sistema, podia ser considerado muito interessante pelos matemáticos, né? Pelos filósofos, mas também não acrescentava muita coisa de diferente ainda, né? Ao que já se tinha, tá? Então, olha só, quando você coloca, né, o Sol no centro e você fala que a Terra está movendo, você cria ainda problemas extras, evidentemente. Quer dizer, então agora nós estamos dentro de um planeta que está mexendo. Tá? E dentro, o sistema de Aristóteles e de Ptolomeu era muito bem justificado, tudo tinha justificativa, tudo era muito bem colocado. Né? Agora, se você muda o centro, em vez de ser a Terra e o Sol, aparecem agora algumas perguntas, como é, né? Os outros planetas são como a Terra? Tem gravidade, por exemplo? Isso é uma questão. E Copérnico achava que a gravidade era própria da Terra. Né? E aí? Então, os outros planetas são formados de quê? De éter? E por que estão girando em torno do Sol? Né? Por que não percebemos os efeitos dos movimentos da Terra? Quer dizer, as ventanias, a Terra chacoalhando. Por que não percebemos essas ventanias? E eles estavam acostumados. Movimento para eles, quando você está em movimento, você está chacoalhando. Dentro de uma carroça, em cima de um cavalo, né? Dentro do mar. Tem sempre um movimento. Você percebe que você está em movimento. Por que nós estamos na Terra e não consigo perceber nenhum movimento? E como os pássaros podem voar sem ser deixados para trás? Bom, é claro que o Copérnico tinha algumas explicações. Para as duas primeiras questões, não, provavelmente, mas para os pássaros, né? Por que os pássaros não ficam para trás? Né? Por que a Terra gira em volta do Sol e os passarinhos, quando levantam voo, não são deixados para trás? Ele já dizia que a Terra arrastava o ar junto com ela. Tá? Mas isso era só uma ideia que não tinha lá muita explicação, uma explicação que não era muito boa, porque se o universo, inclusive, é preenchido pelo éter, e o éter está aí para todo lado, se a Terra arrasta o ar junto com ela, nós temos que ver ventania. E cadê as ventanias? Devidas ao movimento da Terra. Bom, né? É claro que tinha que ter ventania 24 horas todos os dias do ano, porque a Terra está girando em volta do Sol e ela não para, né? O que empurra os planetas para que eles se movam? Era outra pergunta importante, porque dentro do sistema aristotélico, a camada das estrelas era girada, né, por um motor divino e ela, por atrito, girava as camadas internas, como se fossem cebolas, né, cascas de cebola. A de fora você gira e ela, por atrito, gira as de dentro. E se está girando em volta do Sol é o mesmo sistema, então quer dizer que tudo é de éter, né? Os céus são formados de éter, mas se a Terra não é formada de éter, como é que ela está no meio dessa história aí? Né? Quer dizer, não dava para pensar que tinha uma camada, né, uma casca de éter e essa casca envolvia a Terra. É outro problema complicado, quer dizer, sair da física aristotélica. Tinha que sair da física aristotélica e Copérnico, evidentemente, não conseguiu respostas para isso tudo. Né? O que mantém os planetas vinculados ao Sol? Né?
Porque para Aristóteles, antes, ou para todo mundo naquela época, né, a Terra era completamente diferente dos céus. Os céus eram formados de éter e a Terra estava no centro do universo. Tá certo? A Terra era formada por terra, água, ar e fogo. Os objetos todos que tem aqui na Terra são formados por esses 4 elementos. E os céus eram formados de éter, que é o 5º elemento. Se assim que as coisas funcionavam, né, estava tudo bem explicadinho. Quer dizer, o motor divino gira a camada das estrelas, que é feita de éter, e essa camada gira as outras, até tudo girando em volta da Terra. Estava tudo bem explicado. Agora, se eu vou dizer que eles giram em volta do Sol, por que gira em volta do Sol? O que está fazendo girar em volta do Sol? Hoje a resposta pode nos parecer simples, para aquela época não tinha nada de simples aí. Bom, então a proposta do De Revolutionibus, né, que é o nome do livro, né, ela usava a mesma complicadíssima matemática de Ptolomeu, com a desvantagem ainda de conter mais esferas que o modelo ptolomaico. Então ela tirava a Terra do centro, colocava o Sol no centro, mas o, o Copérnico teve que colocar mais esferas que o próprio Ptolomeu. Ela contrariava a física de Aristóteles sem apresentar bons argumentos para isso, como é o caso, por exemplo, né, dos planetas e o Sol. Quer dizer, seriam os planetas formados de éter? Se eles são formados de éter, como é que a Terra está no meio dessa confusão girando em torno do Sol? Então não tem boas explicações para isso. Bom, além do mais, ele tinha tabelas, né, de movimentos dos planetas muito antigas, desde o tempo de Ptolomeu, e aí, né, mais adiante, logo adiante, ele vai ser muito criticado por isso. Quer dizer, como é que você faz uma astronomia, faz cálculos, etc., baseando-se em tabelas tão antigas e tão desatualizadas, né? Vai aparecer um sujeito que vai fazer esse tipo de crítica, um dinamarquês. E ele propunha uma nova ordem no universo, a qual poderia exigir que se representasse o lugar indicado para a Trindade no exato momento em que a igreja enfrentava a sangria provocada pela reforma. Né? Na verdade, que repensasse o lugar indicado para a Trindade. Né? Bom, então, de uma certa maneira, a física aristotélica ela já estava bem ajustada em termos de como é o universo e onde está Deus, onde está a Trindade, né? E o Copérnico ameaçava um pouco isso. Aliás, ameaçava bastante, porque vejam bem, olha só, isso é bem sutil, mas isso para a época era muito importante. O que Aristóteles falava? Quanto mais distante da Terra, mais perfeito é o universo. Então, a camada última do universo, que é a camada das estrelas, que faz um giro certinho em volta da Terra, um giro circular, então ela é a camada mais perfeita do universo. E é ela que fazia, segundo Aristóteles, pensar que existe a perfeição, existe o Logos, né, que é a inteligência divina, a inteligência perfeita. Então, essa é a posição de Aristóteles, tá? Ele vai dizer isso, vai defender isso com clareza. E isso, quando entrou para dentro da cristandade, inclusive vai ser explorado, né? Por exemplo, Dante Alighieri, que era italiano, que viveu antes do Copérnico, ele tinha escrito um livro que era Divina Comédia, né? E a ideia da Divina Comédia era isso, quer dizer, a primeira parte da Divina Comédia, o Dante Alighieri faz uma visita ao inferno. E o inferno era debaixo da terra. Então, quanto mais você entrava para dentro da terra, mais profundo era o inferno e pior era o lugar, mais terríveis eram os castigos lá de baixo. Por quê? Porque quanto mais distante da camada das estrelas, mais imperfeito é o universo. Então, o centro do universo, né, que é o centro da Terra, no sistema aristotélico, era o lugar pior do universo. E era lá que o Dante Alighieri colocou, né, o Lúcifer, que era o rei dos demônios, junto com os grandes traidores, a exemplo de Judas. Né? Então, o pior lugar do inferno era o centro da Terra. Então era mais ou menos, essa obra de Dante Alighieri, ela de uma certa maneira, ela expressa a crença na época de onde começa, né, a imperfeição e para onde vai a perfeição. Tá? Agora, se você desmancha isso, se você põe que o Sol é no centro e a Terra gira em torno do Sol, como é que fica toda essa questão teológica aí?
Então a gente pode, né, resumindo essa história, a gente pode dizer que esse livro tinha tudo para dar errado. E olha só o comentário de Lutero, que teve acesso ao livro, né? Ou pelo menos as ideias desculpa, as ideias de Copérnico. Fala-se de um novo astrólogo que quer provar que a Terra se move e circula, em vez do céu, o Sol, a Lua, como se alguém estivesse se movendo em uma carruagem ou navio, poderia dizer que ele estava parado enquanto a Terra e as árvores andam e se movem. Mas é assim que as coisas são hoje em dia. Quando um homem deseja ser esperto, ele precisa inventar algo especial e o jeito que ele faz precisa ser o melhor. O tolo quer toda a arte da astronomia de cabeça para baixo. No entanto, como a Sagrada Escritura nos diz, Josué fez o sol parar e não a terra. Então, aqui o argumento de Lutero é um argumento na Bíblia, né, na história de Josué, que fala que Josué estava no meio de uma batalha e ele precisava de vencer essa batalha. O dia já estava terminando, não se lutava à noite. Então, né, para favorecer a turma de Josué, Deus teria parado o sol. Quer dizer, ele fez o dia durar mais para a batalha terminar, Josué vencer, e aí Deus permitiu que a noite chegasse, terminada a batalha. Então, essa passagem na Bíblia era um forte argumento e passou a ser, desde então, um forte argumento para dizer, né, que na Bíblia estava escrito que Deus parou o Sol. Se Deus parou o Sol, é porque o Sol é que gira em volta da Terra e não a Terra em volta do Sol. Né? Então, olha para vocês verem, né, e apesar do Lutero ter feito esse comentário sobre, né, quando ele soube do trabalho de Copérnico, apesar disso, o Réticos, né, ele era luterano, o professor dele era luterano, e, no entanto, de alguma maneira, o trabalho de Copérnico chamou a atenção deles e o Réticos foi lá se encontrar com Copérnico. Bom, então nós estamos querendo dizer o seguinte, no final das contas, Copérnico, né, o trabalho de Copérnico tinha tudo para dar errado, todas as condições de dar errado. E, no entanto, né, esse livro, essas 400 ou 500 cópias originalmente lançadas, se espalharam pela Europa e aquilo, né, foi como um fermento no meio da massa do pão. Né? Aos poucos o livro foi fazendo o trabalho dele. Né? Aos poucos ele foi encontrando gente que estava interessada no livro, interessada nas ideias. Então, para entender como que esse livro fez sucesso, é necessário a gente ter em mente que a Europa estava ávida de mudanças. Os burgueses, né, que estavam em plena ascensão, né, e que estavam, vamos dizer assim, demolindo o mundo feudal que os antecedera, eles estavam num movimento de tentar enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente do que até então tinha sido visto. E é por isso que nós temos que entender a conexão, né, íntima entre a proposta de Copérnico e o movimento de reforma. Porque, né, nós não conseguimos entender o movimento da reforma, quer dizer, como que Calvino, é, Lutero e o Henrique VIII apareceram na mesma época, né, e os três foram bem-sucedidos, porque era para os três terem terminado em fogueira. Quer dizer, os três foram muito bem-sucedidos. E, além disso, Copérnico na mesma época. Quer dizer, eles representam, é como se eles captassem no ar, né, o espírito da época, e era um espírito de rompimento com o que estava antes, era um espírito de transformação profunda da maneira de ver o mundo, da maneira de ver o universo. E é por isso que o livro de Copérnico, apesar de todas as dificuldades, a proposta dele pareceu tão atraente para determinadas pessoas. Então, o livro foi publicado, a primeira edição, em 1543, a gente viu que em 1566 já teve outra edição, né? Esse livro se espalhou pela Europa, como ele era um livro produzido dentro da igreja, ele, no princípio, ele não sofreu nenhuma censura, né? Então ele pôde se espalhar livremente, e aí ele chegou, né, a mentes, né, a pessoas que estavam muito interessadas em contribuir para essa mudança de mundo, de ver o mundo de uma maneira diferente, estavam muito mobilizadas por esse espírito. Né? E aí que nós vamos tentar entender o sucesso dele.
Ele vai demorar um pouco, né? 1543, né? Mais ou menos no final, isso é o início o início para o meio do século XVI, né? A gente vai ver que é mais ou menos no final desse século que ele começa a causar problemas sérios, porque aí algumas pessoas vão levar a sério essa proposta do Copérnico e vão começar a trabalhar profundamente nessa proposta e seriamente. É, começou mais na Itália, né? Que era a região, né? Ainda não era um país, né? Era a região que estava mais adiante das outras, os burgueses tinham avançado mais na Itália, e é lá que a gente vai ver é, essa, 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 esse interesse crescente e aí começa todo um esforço para, é, para trazer, né, para a ideia de Copérnico a explicação para aquelas perguntas que ficaram sem respostas. As respostas que eram necessárias, que no fundo o que elas significam é a criação de uma nova física. Precisava de criar uma nova física e deixar de fora a física aristotélica. Então essa era a tarefa daqueles que queriam seguir, depois de Copérnico, essa ideia do heliocentrismo.